Saudações a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a nosso quarto encontro, nossa quarta sessão de estudos do grupo de estudos hegelianos do Laboratório de Estudos Hegel da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau e estou acompanhando, juntamente com meus colegas, uma leitura da Enciclopédia das Ciências Filosóficas. A nossa atividade aqui é de leitura e comentário do texto hegeliano. Para tal, nós seguimos os parágrafos da enciclopédia, seguido das notas de Hegel. Nós estamos abrindo mão da leitura durante as sessões dos adendos. Os adendos eles são lidos no decorrer da semana pelos membros e participantes do grupo de estudos e eles são chamados aqui de acordo com a nossa necessidade. Certo? Após a leitura, segue-se os nossos comentários, todos são livres e convidados ao debate e a tecerem seus comentários e questões. Estamos no parágrafo 49. Vou fazer a projeção do texto, como é de praxe aqui no nosso grupo. Até então, nós estamos também fazendo as gravações das nossas sessões de estudo que poderão ser consultados no canal do Leuva no YouTube. Os encontros sempre acontecerão às terças-feiras, de 3 da tarde às 17 horas. Os interessados que quiserem participar das nossas sessões podem enviar e-mails para o e-mail do grupo e nós enviamos os links para participação das sessões via Google Meet. Só colocando aqui o parágrafo. Ok, e lançarei. Agora. Então vamos lá. O terceiro objeto da razão é Deus, que deve ser conhecido, isto é, determinado de modo pensante. Ora, para o entendimento, toda a determinação frente à identidade simples é só um limite, uma negação como tal. Assim como toda a realidade só deve ser tomada como sem limites, isto é, indeterminado. E Deus, enquanto teor de todas as realidades e enquanto a essência mais real de todas, torna-se o abstrato simples. E para a determinação, só resta também a determinidade pura e simplesmente abstrata, o ser. Identidade abstrata, que aqui também se chama o conceito. E o ser são os dois momentos cuja unificação é o que é buscado pela razão. Ela é o ideal da razão. Essa unificação, né, é o ideal da razão. Unificação de quê? Da identidade abstrata e do ser. Essa é a proposta kantiana exposta aqui pelo Hegel. Já comentamos. Segue o 50. Essa unificação admite duas vias ou formas, a saber, pode começar pelo ser e passar daí ao abstrato do pensar, ou, inversamente, a passagem pode efetuar-se do abstrato ao ser. Quanto ao primeiro modo de começar, com o ser,
O ser se apresenta como o imediato, como um ser determinado de maneira infinitamente variada, um mundo em plenitude. Pode-se determinar com mais rigor esse mundo como uma coleção de contingências infinitamente múltiplas, em geral na prova cosmológica, ou como uma coleção de fins e relações conforme ao fim, em número infinito na prova físico-teológica. Pensar esse ser perfeitamente pleno significa tirar-lhe a forma de singularidade e contingências e apreendê-lo como um ser universal, necessário em si e para si, o que se determina e age conforme fins universais, como um ser que é diferente daquele ser primeiro considerado. É apreendê-lo como Deus. O sentido principal da crítica a esse procedimento é de ser um silogizar, uma passagem. É que, enquanto as percepções e o mundo, que é o agregado delas, não mostram neles, enquanto tais, a universalidade, em direção ao qual o pensar purifica aquele conteúdo. É por isso, essa universalidade não é justificada por aquela representação empírica do mundo. Ao procedimento de elevar-se do pensamento desde a representação empírica do mundo até Deus, opõe-se, desse modo, o ponto de vista de Hume, como nos paralogismos, o parágrafo 47, o ponto de vista que declara inadmissível pensar as percepções, isto é, fazer sair delas o universal e o necessário. Então, temos aqui o parágrafo 49, os parágrafos 49 e 50, onde são lançadas a percepção kantiana na visão de Hegel sobre Deus. Então, ele lança aqui para entendermos, né, para fazermos uma análise semântica, né, colega Luciano, do parágrafo, né? O terceiro objeto da razão é Deus, que deve ser conhecido. Por conhecido, devemos entender determinado de modo pensante. Ora, para o entendimento, toda a determinação frente à identidade simples é só um limite, uma negação como tal. Assim, toda a realidade só deve ser tomada como sem limites, isto é, como algo indeterminado. E Deus, enquanto teor de todas as realidades, e enquanto a essência mais real de todas, torna-se o abstrato simples. E para a determinação, só resta também a determinidade pura e simplesmente abstrata, o ser. Olha que interessante, né? Ele já lança aqui que Deus, enquanto objeto da razão, deve ser conhecido. Para que algo seja conhecido, algo tem que ser determinado. Determinado em que sentido? Determinado enquanto modo de pensar, né? Enquanto um determinado modo de pensar. Para o entendimento, e aí nós estamos dentro do sistema kantiano, toda determinação frente a uma identidade simples tem que ser considerada um limite, certo? Ela é apreendida enquanto algo que está ali delimitado dentro de um conceito, né? Aí o conceito não no sentido
hegeliano, dentro de um conceito, dentro de um sentido, dentro de como se fosse um verbete de dicionário, né? Uma definição. E aí traz para si uma negação como tal. Ou seja, aí é uma compreensão bem básica, né? Essa forma do Hegel perceber essa questão do limite, né? Se algo está limitado, algo está determinando o que ele é frente àquilo que ele não é. Então, ele é necessariamente uma negação de tudo aquilo que ele não é. Certo? Então, se algo é alguma coisa, ele não é uma série de outras coisas. Se eu sou algo, é o que o princípio de identidade me diz, eu não sou tudo aquilo que eu não sou. Isso é lógica básica, que, é claro, Kant sabia, Hegel também sabe. Agora, como eles usam esses princípios, aí é que está a diferença. Né? Então, isso daqui está muito bem determinado até então. Assim, quando nós dizemos toda a realidade, só deve ser compreendido essa sentença, né, toda a realidade, como algo que eu não consigo determinar, certo? Conhecer toda a realidade é conhecer algo que é indeterminado, logo é algo que é impossível de conhecer. Ninguém é capaz de conhecer o indeterminado. Por quê? Porque já está dito aqui que o conhecido, ele é necessariamente aquilo que é determinado enquanto modo de pensar. Ora, determinar-se algo enquanto uma identidade simples dentro do modo de pensar é pôr-lhe um limite, certo? Como? Quando eu digo toda a realidade, eu não estou pondo um limite, eu estou falando de algo que é sem limites. Algo que é sem limites é algo indeterminado. E se Deus é aquilo que fundamenta todas as realidades, e ele é a essência mais real de todas essas realidades, ele é o abstrato mais simples, ele é a base mais simples de tudo isso. Ele é a essência desse indeterminado. Então, por essa lógica, realmente falar sobre aquilo que fundamenta o indeterminado é algo que está muito, mas muito além da nossa capacidade, está muito acima do que o entendimento é capaz de fazer. A razão, ela tem que bolar uma forma de apreender isso, certo? E a solução kantiana, ela não vai ser a mesma que a solução hegeliana. Concluindo aqui. E para a determinação, só resta também a determinidade pura. Aí você nota que é Hegel interpretando Kant a partir do seu vocabulário. Isso é muito interessante, né? É porque nós já vimos em sessões anteriores que há uma diferença quando Hegel diz que algo possui uma determinação e quando algo possui uma determinidade. Determinação é um processo acabado, concluído, finalizado. Determinidade é um processo que está acontecendo, é algo que está ocorrendo, é algo que está em vias de determinação. É algo que ainda não foi concluso. Uma determinidade pura é um processo puro. Por quê? Ainda é algo simplesmente abstrato, não é algo concreto, não é algo objetivo, não é algo efetivo. Então, a identidade abstrata e o ser, eles vão estar ainda dentro dessa perspectiva aqui. Né? A identidade abstrata, que aqui também se chama o conceito, na perspectiva kantiana. Lembre-se que é isso que o entendimento faz. O entendimento, ele tenta justamente conhecer, impondo um limite, e aí ele abstrai. Então, a identidade abstrata, que aqui também se chama o conceito, e o ser são dois momentos cuja unificação é o que é buscado pela razão. Certo? O entendimento,
ele tem limites, como na última sessão o colega Zoenir bem expôs, né? A razão, a ela cabe essa tarefa de fazer essa síntese, de fazer esse elemento sintético, cabe à razão, né? Essa unificação entre a identidade abstrata, no caso de Deus, e o ser, né, de Deus é o ideal da razão. Então, simplesmente fazendo uma análise do que foi dito aqui nesse parágrafo 49. Claro que as ilações filosóficas que nós teremos dessa perspectiva aqui vão para além disso que eu falei. Eu tentei apenas deixar a discussão clara para todos, né, do que o Hegel está expondo aqui no 49. Já já nós vamos poder discutir as consequências disso, porque no 50 ele continua. Essa unificação admite duas vias. E ele vai excluir uma via. Inclusive já estava excluída desde o começo, por causa dos parágrafos anteriores. Né? Duas formas. A saber, pode começar pelo ser e passar daí ao abstrato pensar, ou inversamente, a passagem pode efetuar-se do abstrato pensar ao ser. Quanto ao primeiro modo de começar, com o ser se apresenta como o imediato. O imediato é aquilo que não passou por nenhum tipo de mediação. Certo? Se não passou por nenhum tipo de mediação, não está relacionado a nada. É algo que vem de forma direta, sem nenhum tipo de passagem, é algo que vem com acesso direto. Como um ser determinado de maneira infinitamente variada. Um ser que está determinado de forma infinitamente variada é um ser em devir. É um ser em mudança constante. É um ser que está se transformando constantemente. Nós estamos falando sobre a efemeridade do mundo, né? Um mundo em plenitude. Por que um mundo em plenitude? Porque é um mundo, aí isso daqui me lembrou muito Leibniz, né? É um mundo no qual está contido tudo aquilo que ele foi, é e pode ser. Todas as suas condições de ser. Então, presente, passado e futuro, né? Tudo está dentro deste mundo. É uma plenitude. Certo? Então, se um dia nesse mundo vai existir unicórnios reais, né? Então, esse conceito de mundo em plenitude, ele está, sim, considerando esse unicórnio, tá? Dentro desse mundo, para vocês entenderem a analogia. Se algum dia realmente existirão mutantes, se algum dia realmente existirá a união, como nos filmes, né, entre magia e tecnologia, esse mundo aqui contém essa relação, certo? Porque é o mundo concebido em sua infinitamente variada existência. Tá? Então, pode-se determinar com mais rigor esse mundo como uma coleção de contingências infinitamente múltiplas. Então, ele basicamente está falando do mundo que foi, é e será. Em geral, na prova cosmológica, já a gente pode discutir essa prova para poder fundamentar, ou como uma coleção de fins e relações conformes ao fim. Isso daqui é muito kantiano, né? De conforme ao fim.
em um número infinito na prova físico-teológica. Pensar esse ser perfeitamente pleno significa tirar-lhe a forma de singularidade e contingências e apreendê-lo como um ser universal, necessário em si e para si, que se determina e age conforme fins universais, como um ser que é diferente daquele ser primeiro considerado. É apreendê-lo como Deus. Note, enquanto ele estava determinando, falando no começo do parágrafo sobre todos esses condicionamentos desse ser e sobre a contingência do mundo, sobre como é que ele aprende, como é que ele pode ser apreendido, sobre essa coleção de contingências infinitamente múltiplas, ele está chamando a atenção para aquilo que o Kant mostra que o mundo ele possui ele é infinitamente portador de variações e que não, quando nós falamos de toda a realidade, de todo o mundo, de tudo que pode acontecer no mundo, nós estamos falando de algo que é inabarcável, certo? A nossa capacidade, a nossa cognição, nós não temos condição de saber o que tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo nesse momento e tudo que virá a acontecer. Nós não temos condições de fazer isso. Nós temos condições de estudar questões muito localizadas é, e muito determinadas. Essa nossa condição nos coloca numa situação de não conseguirmos abarcar toda a contingencialidade da existência do mundo, certo? Quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um ser que fundamenta toda essa realidade. Consequentemente, dizer que nós conhecemos aquilo que fundamenta toda essa realidade é falar de que nós estamos tendo condições de compreender. Olha só, nós não conseguimos compreender aquilo que ele fundamenta, mas podemos compreender aquilo que fundamenta isso que nós não entendemos. Isso é algo que não faz muito sentido. É isso que o Kant vai se basear. Né? Então, quando ele faz essa divisão entre fenômeno e nômeno, e a completude de todos os fenômenos, né, que estão fundados a partir desse número, né, ele está chamando a atenção justamente para que nós baixemos a nossa bola e nós não nos ponhamos a sermos portadores de uma onisciência que nós não somos capazes, né? Nós não temos isso. Daí o projeto kantiano de ser um criticismo. E o Hegel está chamando a atenção para esse projeto e está demonstrando como Kant justifica a nossa impossibilidade de conhecer a Deus nesse nível dito científico a partir dessa compreensão. Certo? Então, basicamente, está se chamando a atenção de que esse argumento aqui e todas essas provas, a prova cosmológica, a prova físico-teológica, vão nos levar a compreender que é impossível nós conhecermos esse ser. E, incrivelmente, esse ser que nós estamos apreendendo é Deus. Então, conhecer a Deus traz consigo toda essa complexidade de argumentação. Né? Então, pensar esse ser perfeitamente pleno significa, então, olhe bem, tirar-lhe a singularidade e as contingências. Certo? Então, pensar dentro desses moldes kantianos, pensar Deus
já é limitar Deus. Lembre-se do que foi dito no começo do parágrafo, né? O conhecido, que é justamente com isso nós estamos dizendo que nós estamos impondo determinados limites, estamos definindo alguma coisa, determinando alguma coisa. E esse é o ideal da razão. Ela tenta sintetizar isso. E quando nós estamos falando de Deus, aí nós confrontamos o problema, nós temos que ser levados a compreender que conhecer a Deus é meio que um ultraje à razão, né? Você impõe isso à razão. É desconhecer do que trata a razão. Então você tem que ter uma outra perspectiva. E aí, mais para frente, nós vamos ver também o Hegel expondo que a saída será analisar a partir de uma razão prática. E só para concluir, o sentido principal da crítica a esse procedimento é de se silogizar, né? Estabelecer uma passagem. É que, enquanto as percepções e o mundo, o que é um agregado delas, não mostram neles, enquanto tais, a universalidade. Então, já é um outro problema que nós temos que considerar. Quando nós estamos falando sobre uma tentativa de compreender a Deus a partir dos argumentos, né, das provas da existência de Deus, se nós utilizarmos o argumento que parte, o argumento mais realista, né, que parte das coisas para Deus, nós estamos infringindo o princípio que o David Hume já chamou a atenção. Nós estamos partindo de algo particular para chegar em algo universal. E isso já se mostrou aqui no próprio texto hegeliano que é muito complicado. É praticamente inviável, né? E ele fala isso já a partir da perspectiva kantiana, né? Não dá para você fundamentar questões de âmbito universal a partir do particular. Não podemos tirar daí nenhum tipo de universalidade ou de necessidade. Então, temos que nos fiar nessa tentativa de estabelecer uma unidade entre essa abstração, esse pensar abstrato e o ser. Como é que nós vamos fazer isso? Essa é a discussão kantiana, e aí ele vai lançar isso para a razão prática. E o Hegel vai depois se opor a essa perspectiva, porque ele, na nota nós vamos ver isso, que isso só ocorre por conta da ternura para com o mundo, né? Não considerar a contradição no mundo, a contradição nas coisas. Alguém tem algum ponto aqui sobre o parágrafo 49, o parágrafo 50? Alguém quer debater as provas e as relações que o Hegel está estabelecendo aqui? De antemão, né, dar boas-vindas aqui a Carla, ao professor Cristiano Bonô, seja bem-vindo, professor, ao colega Helder, direto de Pernambuco. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos. Obrigado, professor. Então, no caso, estamos seguindo aqui com o desafio dos conceitos preliminares da enciclopédia, e nós estamos enfrentando a análise hegeliana do criticismo kantiano. E ele está demonstrando, a partir do seu discurso, da sua percepção, como há uma insuficiência nesse discurso kantiano que vai requerer dele todo o seu sistema, né? Toda a lógica.
toda a fundamentação da lógica é necessária justamente por conta dessa insuficiência que os seus predecessores, né, aqueles que o precederam, que o precederam, acabaram legando. Né? Então, no caso, o Hegel ele teve que compreender o seu tempo, compreender os seus antecessores e propor soluções. E a lógica é o início dessas respostas. Após essa exposição, então, do parágrafo 49 e 50, ele lança mão da nota. E aí a nota é muito grande, eu vou dividir a nota a partir dos seus parágrafos, tá? Eu vou dividir a nota aqui em 3 momentos. Certo? Então, no caso, vou seguir a leitura da nota, vocês acompanham e logo após teceremos nossos comentários. Ok? Vamos lá, seguindo a leitura. Por ser um homem pensante, tanto o bom senso quanto a filosofia não vão desistir de elevar-se a Deus, partindo e saindo da intuição empírica do mundo. Esse elevar-se não tem por sua base outra coisa que a contemplação do mundo. Contemplação pensante, não simplesmente sensível, animal. Para o pensar, e só para o pensar, a essência, a substância, é a potência universal e a determinação finalística do mundo. As chamadas provas da existência de Deus são, em si, a enfocar somente com as descrições e as análises do itinerário do espírito, que é um espírito pensante e pensa o sensível. O elevar-se do pensar sobre o sensível, seu ultrapassar para além do finito em direção ao infinito, o salto, que com a ruptura das séries em direção das séries do sensível se faça para o suprassensível, tudo isso é o pensar mesmo. Esse ultrapassar é somente pensar. Se tal passagem não deve ser feita, isso quer dizer que não se deve pensar. Alfinetada no Kant. De fato, os animais não fazem tal passagem. Eles ficam na sensação, e a intuição sensível, por esse motivo, não tem religião alguma. Tanto de modo geral quanto de modo particular, há 2 observações a fazer sobre a crítica desse elevar do pensar. Então, antes de exposição, vamos analisar aqui essa primeira parte, né? Por ser o homem pensante, aí é argumento aristotélico, né? Tanto o bom senso, aí chamando Descartes a baila, Descartes que diz que o bom senso é a única coisa que foi muito bem distribuída no universo, né, no mundo. Todo mundo possui bom senso, pobre Descartes. Quanto à filosofia, não vão desistir de elevar-se a Deus, partindo e saindo da intuição empírica do mundo. Esse elevar-se não tem, por sua base, outra coisa que a contemplação do mundo. É muito interessante isso para quem já leu a Fenomenologia do Espírito e sabe que Hegel ele não descredibiliza a sensibilidade. Ele coloca a sensibilidade dentro de uma graduação. É uma gradação. O sensível ele é um primeiro momento que deve necessariamente ser ultrapassado, mas que deve ser adotado. Todo conhecimento parte da sensibilidade, né, principalmente enquanto processo de formação da consciência.
toda consciência, ela parte da sensibilidade. Claro que vai chegar um momento em que a consciência já formada, a consciência que chegou ao saber absoluto, como demonstra-se no final da fenomenologia, ela não está tão dependente mais da sensação. Ela não precisa mais da sensibilidade. É basicamente você pensar, fazendo a analogia, que uma vez você já sendo portador de certa experiência de vida, de ser uma pessoa mais madura, quando você se defronta com determinadas situações, você não precisa necessariamente ter vivido aquela situação. Você já é capaz de fazer a análise, a interpretação e dali tirar uma compreensão daquilo, né, sem necessariamente se pautar na sensibilidade, na sensação. É interessante você ouvir isso, né, ler isso, depois de você ter essa compreensão que o Hegel já possui da sensibilidade. Então, o professor Rodrigo já coloca aqui, é essa preservação da sensibilidade no processo de formação da consciência, um dos argumentos que sustentam que Hegel continuou o projeto kantiano, isso mesmo, né? Então, no caso, você não tem aqui, e eu sempre gosto de ressaltar, um rompimento no sentido de que o Hegel está negando Kant, escanteando Kant, ele está suplantando Kant, né? Não tem, isso não acontece, né? Eu até sempre chamo a atenção para o texto do Joãozinho Beckenkamp ou de outros autores que demonstram Hegel como um pós-kantiano, né? Como um autor que ele tem toda a sua base filosófica ali, enquanto idealista alemão, na filosofia pós-Kant. Ele deve a Kant. Então, não tem como dissociá-lo disso. E nesse ponto, principalmente, né, o Hegel ele não é ele não é um racionalista radical, né, que vai partir de um inatismo severo que vai simplesmente desconsiderar o sensível. Então, tendo isso em mente, lembramos que as notas elas servem para quê? Elas servem na enciclopédia para lembrar ao Hegel, professor, o que ele deve expor para os alunos enquanto uma explicação do parágrafo. Então, aqui as notas da enciclopédia, elas são, agora nós temos acesso, mas dentro desse manual, elas são uma explicação do parágrafo ou uma explicação de pontos que os alunos têm que ter em mente para a compreensão do que foi exposto no parágrafo do qual elas fazem a relação. Os adendos são justamente as compreensões dessa explicação que o Hegel deu de voz, né, que os alunos captaram. Então, compreendendo que aqui na nota não é mais simplesmente Hegel tentando explicar Kant, agora é o Hegel assumindo a explicação do parágrafo, do que ele quis dizer e das consequências e inconsequências da proposta kantiana, aí você vê, principalmente nas notas, os momentos mais ácidos, né, do discurso hegeliano para com o Kant. Então ele diz, né, olha, isso daqui está claro, o homem ele sempre vai tentar compreender, elevar-se ao conhecimento de Deus, e ele vai fazer isso partindo da sua realidade, partindo do seu contexto. E se você for lá para os cursos sobre filosofia da religião, você vai ver uma construção histórica do conceito de Deus, que parte desde a religião natural até a religião romana e depois para a religião cristã.
E essa passagem é um processo de abstração, é um processo de especulação. Cada vez mais a ideia de Deus, ela vai se dissociando do sensível e vai se tornando espírito, vai se tornando mais espiritual, vai se tornando mais inteligível. É interessante essa experiência de ler os cursos sobre filosofia da religião, né? Então, esse elevar-se não tem por sua base outra coisa que a contemplação do mundo. Contemplação pensante, não simplesmente sensível e animal. Aí vem a espetada, né? Para o pensar e só para o pensar, a essência, a substância é a potência universal e a determinação finalística do mundo. Isso daqui poderia passar direto, você poderia passar direto nessa leitura. No entanto, se você souber que para Hegel, aquela frase de Parmênides, de que ser e pensar são a mesma coisa, ela é um princípio, né? Essa frase é um princípio que ele assume enquanto proposta filosófica, então essa frase ela não fica solta. Ela tem um peso muito grande. Olha, a potência, o pensar, e só o pensar, a essência, a substância, é a potência e a determinação finalística do mundo. O mundo é aquilo que é sensível, é aquilo que é aquilo que há, é aquilo que existe, é aquilo que muda, aquilo que passa, certo? Então, ele é expresso como algo que é. O pensar é expresso com aquilo que eu sei sobre aquilo que há, aquilo que eu penso sobre o mundo, é a coisa mais subjetiva. Então você tem a subjetividade e a objetividade, você tem o ser e você tem o pensar. Você tem esses binômios que marcam a história da filosofia. Só que na perspectiva da ontologia hegeliana, ser e pensar são a mesma coisa, eles se identificam. Aquilo que eu penso sobre o mundo é aquilo que o mundo é. Certo? Aquilo que o mundo é aquilo que o pensamento é quando ele age corretamente, quando ele está correto, quando ele está certo, quando ele está todo nos eixos. Então, o pensar corretamente, o pensar logicamente, ele é uma expressão do mundo. E é por isso que a metafísica do Hegel é a lógica. Não é só um mero instrumento, um mero órgão para exercitar o pensamento. Ele é uma identificação, uma identidade com o que o mundo é, né? Então, essa determinação finalística do mundo é o próprio pensar. Isso daqui não é Kant, né? Isso é Hegel. As chamadas provas da existência de Deus são em si a enfocar somente com as descrições e as análises do itinerário do espírito, que é um espírito pensante, e pensa o sensível. O elevar-se do pensar sobre o sensível, seu ultrapassar, certo? E aqui, ultrapassar, está bem marcadinho aqui, porque todas as vezes que aparecer essa palavra no texto do Hegel, ela vai ser carregada de dúvidas e um problema, porque nós temos sempre o fantasma da Aufhebung, do verbo Aufheben aqui da nossa cabeça, né? Do elevar-se e do superar, conservante, mantendo. Então, tem que chamar sempre a atenção. Aqui é ultrapassar mesmo ou aqui é o ultrapassar conservante? Certo? Aqui é o dar o passo adiante ou é dar o passo adiante guardando? Então, no texto do alemão é só o ultrapassar mesmo. Já dei uma conferida lá, tá? Então, no caso, o elevar-se, ultrapassar, aí por isso que o tradutor fez questão de colocar aqui esses dois pontos, sobre o sensível, se ultrapassar para além do finito, em direção ao infinito, esse salto que com a ruptura das séries do sensível se faça para o suprassensível, tudo isso é o pensar. Então, ele está chamando a atenção que isso que o Kant diz que a metafísica
vinha fazendo, meio que sem permissão, isso tudo que o Kant vai colocar no seu projeto kantiano como um excesso do que a razão pode fazer, e logo era um erro, né? Você caía em erros justamente para ir, porque você excedia a sua capacidade cognitiva quando você fazia isso, e você acabava chegando a fantasias, né? Você acabava fantasiando muitas coisas, pensando que você estava fazendo ciência, e na verdade você estava somente entrando em especulações que não levaria a nenhum tipo de conhecimento do mundo. Então, isso daqui, esse ultrapassar, é somente o próprio pensar. Se tal passagem não deve ser feita, como Kant diz, isso quer dizer que não se deve pensar. E aqui é Hegel fazendo uma crítica direta a Kant. Se dizer que fazer metafísica é exceder a nossa capacidade cognitiva, mas eu estou fazendo metafísica, eu estou pensando metafisicamente, eu estou indo em busca, eu estou falando sobre a coisa em si, Kant. Lembra, parágrafos atrás, ele dizia que a coisa em si era a coisa mais simples de ser exposta. Era a coisa que nós falávamos a todo instante. Então, é melhor a gente parar de pensar. É interessante que o Hegel está fazendo o mesmo uso que o Aristóteles estava fazendo quando ele faz a crítica aos sofistas, lembra? Que o Aristóteles disse que se o sofista acredita de que não existe verdade, para que ele seja consequente com a sua argumentação, então ele tem que virar uma planta. Porque quando ele quiser significar qualquer coisa, seja apontando, seja percebendo, seja se espantando com qualquer coisa, essa coisa com a qual ele aponta, se espanta ou percebe, com isso ele está querendo dizer que existe algo no mundo que ele considera como existente. Se é algo que existe necessariamente, né, que se mantém enquanto existente para que ele perceba, há algo no mundo, e isso é uma verdade. E essa é uma verdade em conteste. Se é uma verdade em conteste, se é algo que é em conteste e que outros percebem e tal, então né, você foi refutado, caro sofista. Né? Você entrou em contradição performativa, como dizia o Habermas. Né? Então, no caso, o que o Hegel está fazendo é usando do mesmo expediente. Então, Kant, se quando eu faço isso, eu estou excedendo o pensamento, mas se eu faço isso e estou pensando, e eu faço isso através do pensamento, então por que você está dizendo que eu não posso fazê-lo? Já que para fazer isso eu estou pensando, eu somente estou utilizando o meu pensamento. Você está dizendo que eu não posso pensar? Ou está dizendo que eu tenho limites do pensar? Olha, mas dizer que eu não posso pensar sobre as coisas, aí vem toda uma discussão muito grande. Inclusive, um dos meus colegas aqui, na UVA, ele está às voltas com o conceito de imaginação no Kant, que é um mundo de discussão, que é muito interessante também. Está aí outro, na sessão anterior, nós estávamos debatendo sobre os paralogismos, né? E nós vimos que há uma necessidade de alguém vir falar conosco, né, mais especialista, e nós vamos promover esse momento para debater essa proposta da contradição em Kant. E há também esse debate sobre esse momento da imaginação, né? Essa proposta que está lá na crítica e que pode ser uma resposta aqui para essa interpretação hegeliana aqui, né? Que está reduzindo Kant mais uma vez e colocando Kant dentro de um modelo que, quem sabe, não seja só isso, né? Mas para a finalidade dele, é muito interessante colocar Kant nesse modelo. Se Hegel está fazendo isso consciente de que ele está
abandonando boa parte do que o Kant disse, ou se ele realmente interpretava só isso do Kant, é uma coisa que nós não temos muito como saber, né? Só com o texto aqui da enciclopédia. Cabe uma pesquisa sobre isso. Se ele está usando de má fé ou se ele simplesmente não compreendeu. Mas ele interpreta assim, né? E fazendo a leitura do texto, nós temos que ser levados a essa compreensão. Aí ele vai brincar, né? Vai dizer que os animais não fazem essa passagem, né? Eles ficam só na sensação e nós não, né? E por isso eles não têm religião. Outra informação muito legal, né? Que para mim que estudo isso, eu achei isso muito legal. Não tinha visto essa frase, né? Por esses motivos eles não têm religião alguma. Ou seja, a religião, a partir dessa frase, ela é fruto dessa nossa capacidade de ultrapassar o sensível, né? De dar esse salto sobre o sensível, de elevar-se do sensível. Então, a religião é consequência disso. Então, se você também não está disposto a fazer uma crítica direta à religião, caro Kant, então reveja aí essa sua posição, porque seria uma próxima consequência, né? Tanto de modo em geral quanto de modo particular. Há duas observações a fazer sobre essa crítica. Alguém tem algum ponto sobre essa primeira parte da nota? Ô, professor, Pois não, Zoni. não, é porque, mais uma vez, né, a gente fica lendo e tem uma coisa que parece que não está muito encaixada nesse argumento do Hegel, assim, com relação ao Kant. Eu sou um admirador do Hegel, mas eu estou acompanhando o movimento do texto dele, então, como você mesmo está colocando, né, muitas coisas ficam no vácuo, assim, a gente não sabe se o Hegel está utilizando de uma distorção do pensamento, né, ou se realmente é o que o Kant estava querendo colocar. Mas, assim, eu, particularmente, eu penso o seguinte, que o Kant, a preocupação dele era justamente colocar, né, que a gente tem que lembrar que a época em que o Kant viveu era um momento de passagem de um sistema ontológico, né, para um sistema epistemológico, né, em que se estava tentando discutir exatamente as condições do conhecer. Um problema que foi instaurado, sobretudo, com Descartes, e mais, se a gente for um pouquinho mais longe, a gente vai lá nos nominalistas, com a Navalha de Ockham e tal. E a gente sabe que foi importante, né, para o novo sistema de estudo das condições do conhecimento, né? Então, assim, eu vendo essa parte, às vezes me soa um tanto radical, né? Dizer que nós devemos parar de pensar, né? Utilizando de um argumento de retorção, né? Como Aristóteles fez com relação aos sofistas, né? A gente sabe no que o ceticismo, não que os sofistas fossem céticos, assim, no sentido que mais tarde a gente foi a conhecer, mas a gente sabe que os sofistas também foram importantes para o estudo da questão do homem, né? O caráter ético. A gente sabe o momento histórico em que os sofistas surgiram, que era um momento de decadência da polis, né? A gente tem que também louvar a importância política que eles tiveram para aquela classe, entre aspas, burguesa, que estava surgindo ali, né? No momento de decadência da polis, né? Então, aí eu vou no universo que o Hegel está discutindo com o Kant, né? E a minha impressão, aí eu insisto em dizer, que a preocupação do Kant não era jamais, né, como se diz, enfraquecer, vamos dizer assim, o argumento teológico, e sim teológico-metafísico, pelo menos o tradicional, e sim colocar a metafísica no lugar, né,
que aquele momento histórico que estava correspondendo a uma passagem, né, estava exigindo, que era exatamente uma discussão sobre as condições do conhecimento, né? Então, quando ele fala, por exemplo, da ideia teológica como uma ilusão da dialética, né, lá nos prolegômenos, inclusive, né, ele está simplesmente dizendo, olha, essa ilusão acontece porque a gente toma, né, as condições subjetivas do nosso pensamento por condições objetivas das coisas, né, e uma hipótese necessária como um dogma, né? E, no caso específico da ideia teológica, a ilusão dialética vai se dar exatamente, né, como num subsídio, num auxílio oferecido pelo ideal da razão pura a uma especulação racional que não parte da experiência, né? E que vai, assim, né, a conceitos puros, mediante um recurso a um ser supremo que é reputado como condição de possibilidade de tudo que existe, né? Tudo para quê? Para compreender a ideia ou a lógica subjacente à realidade. Compreende? Então, assim, em certo sentido, a gente também tem que ser um pouco, né, meio complacente com o momento que o Kant estava enfrentando, que era exatamente mostrar o lugar da metafísica de tipo tradicional. Então, quando ele fala, por exemplo, que ele fala assim, mais ou menos, se eu lembro o trecho, que ele fala que é um absurdo, né, se a gente esperar conhecer de um objeto, né, mais do que aquilo que pertence à experiência possível desse mesmo objeto, né, ele está fincado numa concepção de tempo, de espaço, de conceitos do entendimento, os conceitos que são tirados pela intuição empírica ou pela percepção do mundo sensível, né, que eles não podiam ter um outro uso senão tornar possível a experiência. E que se a gente omitir estas condições dos puros conceitos do entendimento, eles já não vão determinar nenhum objeto e não vão poder significar nada. Agora, isso não significa negar a existência das coisas em si. Isso não significa desconsiderar como exclusivamente válido um único modo de conhecer, porque senão cair-se-ia o quê? Numa transcendentalização de princípios e se absolutizaria os limites da razão como se eles fossem os da coisa. Você está entendendo? Então, assim, e outra, a gente sabe que o conhecimento, numa perspectiva kantiana, é muito diferente do pensar, né? As palavras têm, como diria um professor meu aqui de Minas, né? As palavras têm pai e têm mãe, né? A gente não pode tomar o pensamento como conhecimento em Kant também. Então, assim, eu não sei, parece que embora seja muito louvável o que Hegel fez, mas parece, a mim, com toda a humildade, parece que ele está criando um espantalho para bater. Entendeu? E eu acho isso muito complicado. Muito complicado. Não sei, posso estar errado também, né? Mas... Não, mas essa é a questão. Para mim, essa é a linha tênue que nós estamos seguindo aqui desde que começou essa leitura dos conceitos preliminares aqui. Porque você nota que ou ele é extremamente sumário, resume muito, como ele fez com o empirismo, por exemplo, né? Extremamente bem básico naquilo que ele critica, e é claro que quando ele critica, nós temos, pelo menos eu parto desse pressuposto, de que você tem ali um autor que ele é enciclopédico, pelo menos do conhecimento do estado da arte, hoje nós chamamos de estado da arte, de como estava esses temas ou essas ciências às quais ele cita, menciona no trabalho.
Uhum. Então, ele pelo menos conhece que foram escritas determinadas obras, ele conhece as discussões sobre essas obras, conhece alguns autores, cita esses autores de uma forma bem básica, é verdade, o que nos faz pensar que ele devia conhecer muito mais e tal, né? E o próprio círculo de amigos que ele possui, né? De pessoas com quem ele convive, como como o Schelling, né? Como faz com que nós pensemos que ele tenha conhecimento, que ele não é uma pessoa que ele está falando sobre algo que ele não conhece. É. Uhum. Né? Então, eu dou esse crédito para o Hegel, mas a partir do momento em que eu vou lendo e eu vou vendo o como ele vai lançando para nós determinados pontos, determinados tópicos das obras desses outros autores, e principalmente desse autor específico que é o Kant, do qual nós temos um pouco mais de leitura. Porque, por exemplo, quando ele fala do Chuse, quando ele fala desses autores, do Mendelssohn, desses autores que não entraram para a história da filosofia, né? Eles compõem toda uma estrutura de pensamento para quem vai estudar esse período de forma mais específica, mas que eles não são lidos por nós assim. Mas quando ele pega um gigante quanto o Kant, que nós temos a leitura, pelo menos basicamente, das três críticas, então quando você se lança ao texto hegeliano e você vai vendo os argumentos sendo construídos, aí você vai percebendo, pera ainda, mas não é só isso não. Pera ainda, está faltando uma parte aqui, né? Cadê a parte que o Kant conclui esse argumento aqui? Ele não está considerando o capítulo precedente, ou ele não está considerando que o Kant ele lança mão desse tema de uma forma um pouco mais abrangente, mais detalhada, numa obra posterior. Será que ele não leu essa obra? Nós ficamos um pouco em dúvida. Mas, quando você faz a leitura do restante do livro, e você nota que para se valer o argumento de hegeliano de que ele tinha que dar resposta a algumas insuficiências que o discurso moderno, o discurso contemporâneo na época dele possuía, então você entende como ele pensou. Né? Ele pinça de uma forma muito específica determinadas questões, determinados conceitos. E quando isso está dentro do sistema dele, dentro do sistema hegeliano, isso é muito funcional. Entende? Então, o Kant que o Hegel expõe aqui, nesse preâmbulo, antes do início da lógica, ele fundamenta todos os procedimentos da lógica do ser, da lógica da essência, da lógica do conceito. Entende? Realmente, esse Kant ele se encaixa naquilo que ele se serve do Kant e naquilo que é insuficiente no Kant. O que me faz pensar nessas duas hipóteses. Sendo que a segunda hipótese eu não gosto muito dela, porque na primeira hipótese o Hegel pensa conscientemente e ele faz a redução consciente daquilo que interessa para ele no Kant. E ele faz vistas grossas de forma consciente às questões que nós estamos aqui analisando. Na outra, seria uma incompreensão, seria uma não leitura, seria um não acesso do Hegel a essas questões, o que reduziria mesmo a sua compreensão de Kant, o que limitaria a sua interpretação. Só que essa segunda posição, ela diminui o meu Hegel, entendeu? Esse Hegel que eu estou pressupondo que é um leitor assíduo dos seus contemporâneos e que se põe
diante deles como um igual, essa leitura cai por terra, né? Então, eu tendo a essa segunda leitura. No entanto, essa primeira leitura. No entanto, essa minha primeira leitura faz desse Hegel meio que um cara meio que canalha, né? Meio que, Exatamente. entende? Se a Porque gente- ele sabe que não é só isso, mas ele diz, olha, mas eu vou interpretar assim. Exato. É isso mesmo. E mais, a gente sabe que o Kant, com relação à metafísica, né, ele parece ter quisto dar a ideia de que a experiência, por outro lado, também a experiência nunca satisfaz totalmente a razão, né? E ele fundamenta isso porque ele fala mais ou menos que as soluções que a experiência nos franqueia, né? Elas vão sempre vai permanecer dúvidas sobre o que seja, por exemplo, a alma, sobre a existência de um ser imaterial, né? Que estão, segundo ele, além da necessidade de um conceito de razão. Mas que, apesar disso, a gente, né, a gente tem o afã, né, a nossa razão tem o afã de procurar para lá do mundo empírico, né, uma paz, uma satisfação, um conceito de ser, né? E aí ele vai falando, aí em determinado ele fala que a metafísica é mais do que, ele fala inclusive assim, mais do que qualquer outra ciência, né, ela está, né, estabelecida em nós pela própria natureza. Sim. E ele vai dizer que os homens são, por excelência, seres metafísicos. Ou seja, em momento algum, ele desautoriza a metafísica, senão enquanto ciência, uma vez que ele já estava embevecido por conceitos de espaço e tempo, já tinha lido Newton, já tinha lido Hume, já tinha lido Descartes, já tinha lido esse pessoal todo. E com relação à questão do Hegel ser um continuador da filosofia kantiana, eu concordo em parte, porque o que o Hegel fez foi partir de Kant para além de Kant, né? Porque a gente sabe que ele não para na consciência sensível, nem na percepção, no entendimento, né? E o objetivo dele é partir para a consciência de superar essa consciência de si pela razão, que vai superar o entendimento e chegar a um saber absoluto, até chegar na construção da ciência da lógica, né? que até hoje se discute se a fenomenologia vai ser ou não um pedaço do sistema ou se ela vai inaugurar, ainda não se sabe, mas a assim, lógica já é um passo para além de Kant, muito para além de Kant. Isso. A fenomenologia é que está dentro ainda dessa sua discussão ainda de construção de uma resposta kantiana. Por isso é que essa discussão ela não está na lógica, ela está no conceito preliminar. Uhum. Onde é que essa questão também está? Está no prefácio da ciência da lógica. E no prefácio da ciência da lógica, ele até diz, olha, não houve, nos últimos 25 anos, não houve nenhum avanço quanto a discussões de âmbito do âmbito da ciência da lógica. Né, no âmbito da lógica. E quando ele está fazendo isso, ele está dando não é nem uma indireta, não, ele está dando uma diretaça à crítica da razão pura, porque é só fazer as contas e ia dar lá em 1787, né? Uhum. Então, no caso, a proposta é interessante, quando começou o parágrafo, e ele começou com essa questão de que nós temos que nos elevar e tudo, que isso é próprio da razão pensante, isso ia até casando com esse próprio discurso kantiano que você fez assim, né? Olha, mas a metafísica, ela
ela tem a sua razão de ser e tudo, mas depois ele parte para a ignorância de novo. E ele sempre é muito bruto, né? É É bruto. assim é claro que é sutil no texto, às vezes o texto escrito, às vezes a gente não percebe a ironia, a acidez, né? Mas ela está muito presente aqui, né? Quando ele diz assim, olha, se fazer essa passagem não é permitida, porque isso não seria pensar, é melhor não pensar. Se você dá a entonação nessa frase, ela é ser muito ácido, né? Então, essa proposta do Hegel de estabelecer essa discussão, tinha até uma questão enquanto você falava que eu tinha me lembrado, mas agora passou. Mas o debate que nós estamos fazendo é justamente de tentar entrar nessa crítica interna do texto hegeliano, mas de uma forma muito consequente, assim, cientes, né, também dos limites dessa proposta hegeliana, né? Então, esse ponto eu já acho que é uma vantagem muito grande que nós estamos tendo aqui, que o Kant de Hegel, no conceito preliminar, ele não é uma introdução a Kant, de forma alguma. Uhum, uhum. Acho que isso nós já podemos determinar. Outra questão aqui que nós podemos lançar aqui é que nós temos sempre que mostrar o quanto ele deve, né? E dizer, olha, o quanto ele é continuador. Só que, pronto, lembrei, o quanto ele é continuador. Só que nós temos que pensar que em bons momentos aqui, em bom número de pontos, em bom número de questões, ele não está respondendo ao Kant diretamente. Ele está respondendo ao Fichte, entende? Ele está respondendo para um grupo de kantianos, né, que já estão herdando Kant e estão fazendo as suas interpretações, e ele está se posicionando em divergência, né? Ainda tem essas questões também que têm que ser consideradas. O kantismo que está em volta aqui nesse debate, né? É. Eu acho que o método, assim, bem falando de forma bem grosseira, né? O mérito do Hegel, no meu ponto de vista, foi mostrar que o conceito, né, ele não é uma simples representação subjetiva, né? O conceito, na verdade, ele define o próprio ser, né, e que ele tem que se realizar no mundo. E isso ele vai fazer através de figuras que são o ser outro, e que, ao final, esse conceito vai se explicitar como uma ideia, e que, por isso, a filosofia é o trabalho do conceito, ou, se a gente quiser, o trabalho do negativo. Ela é, Isso. né? Acho que isso aí realmente a gente tem que, né? Isso é a proposta hegeliana, né? E aí é nisso que ele corta as relações com o projeto Kantiano. kantiano e a partir daqui, aí sou eu, né? Uhum. O que é que eu herdo daqui? Aí ele já expôs aqui. O que é que eu herdo do Kant para iniciar minhas bases? Isto, né? A partir daqui é a minha proposta não mais de continuidade, mas se pensar em continuidade é no sentido bem original, né? Aquilo que Uhum. não foi feito ainda, né? Vamos continuar aqui para concluir esse parágrafo. Então ele diz que temos duas observações a fazer sobre isso. Primeira observação. Deixa eu encontrar aqui.
Poxa, perdi no texto. Pronto. Primeiro, quando essa elevação se faz sob a forma de silogismo, as chamadas provas do ser aí de Deus, ou da existência de Deus, do Dasein de Deus, então o ponto de partida é certamente a visão do mundo, determinada de alguma maneira como um agregado de contingências ou de fins e relações finalísticas. No pensar, enquanto faz relações silogismos, esse ponto de partida pode parecer que permanece e pode ser deixado como fundamento firme e totalmente tão empírico como inicialmente é essa matéria. A relação do ponto de partida com o ponto final para o qual se marcha é representada assim, como algo apenas afirmativo, enquanto é um silogizar indo de um, que seria e permaneceria, para o outro, que igualmente seria também. Só que é grande erro querer conhecer a natureza do pensar somente nessa forma do entendimento. Pensar o mundo empírico significa, antes, essencialmente, transmudar sua forma empírica e convertê-la em um universal. O pensar exerce, ao mesmo tempo, uma atividade negativa sobre o fundamento. A matéria percebida quando determinada pela universalidade não permanece em sua primeira figura empírica. Com a remoção, a negação da casca, o conteúdo interior do percebido é posto em evidência. As provas metafísicas da existência de Deus são, por isso, interpretações e descrições defeituosas da elevação do espírito indo do mundo a Deus, porque o momento da negação contido nessa elevação não o exprimem. Ou melhor, não o evidenciam. Pois no fato de ser um mundo contingente está implicado que o mundo é somente algo caduco, fenomênico e nulo em si e para si. O sentido da elevação do espírito é que o ser, sem dúvida, compete ao mundo, mas que é só aparência, não o verdadeiro ser, não absoluta verdade. Que esta está antes, além dessa aparência, somente em Deus. Só Deus é o verdadeiro ser. Sendo essa elevação passagem e mediação, é ao mesmo tempo suprassumir, agora sim, né, o verbo aufheben, da passagem e da mediação para o mundo, e pelo qual Deus poderia parecer mediatizado. É antes declarado como sendo nulo. Somente a nulidade do ser do mundo é o laço da elevação, de modo que desvanece o que é posto como o mediatizante. E assim, nessa mediação mesma, a mediação é suprassumida. É principalmente a essa relação, apreendida só como afirmativa, como relação entre dois essentes, que Jacob se prende quando combate o modo de provar do entendimento. Faz-lhe a censura merecida de que, por seu meio, se buscam as condições, o mundo, para o incondicionado, que o infinito, Deus, dessa maneira, se representa como fundado e dependente. Porém, aquela elevação, como está no espírito, corrige essa aparência. Melhor, todo o seu conteúdo é a correção dessa aparência. Mas essa verdadeira natureza do pensar essencial, que é suprassumir na mediação a mediação mesma, Jacob não a reconheceu. E, por conseguinte, tomou erradamente a censura correta, que faz ao entendimento, que somente reflete, por uma censura, atingindo o pensar em geral,
e, por isso, também o pensar racional. Muito a debater aqui, mas vamos começar do começo. Primeiro, quando essa elevação se faz sob a forma de silogismo, né, eu sempre pressuponho aqui, quando Hegel lança a ideia de silogismo, que todo silogismo que ele propõe aqui é silogismo de demonstração aristotélico, né? Então, lá dos segundos analíticos, né? Então, é sempre uma proposta de uma comprovação, né? Então, quando essa elevação se faz sob a forma de silogismo, as chamadas provas da existência de Deus, então, o ponto de partida é certamente a visão do mundo, determinada de alguma maneira como um agregado de contingências ou de fins e relações finalísticas. Aí, meu caro Cristiano, né? Se o Cristiano ainda estiver aí só me vem à cabeça a Mônada quando ele lança essa perspectiva aqui, né? Então, um agregado de contingências ou de fins e relações finalísticas, né? Então, o mundo ele é compreendido nesse silogismo a partir dessa visão de todo, mas de um todo que traz para dentro de si toda essa multiplicidade, né? Toda essa diferença, todo esse agregado, todo esse devir. Essa é a perspectiva hegeliana. Você nota que aqui o que nós temos na nota é Hegel, não é Kant, certo? Então aqui é Hegel expondo a sua percepção de Deus e como ela constrange, vamos dizer assim, a percepção kantiana. Como ela demonstra a percepção kantiana como muito limitada, como não dá conta, né, de falar sobre esse elemento. No pensar, enquanto faz silogismos, esse ponto de partida pode parecer que permanece e pode ser deixado como fundamento firme e totalmente tão empírico como inicialmente é essa matéria. A relação do ponto de partida com o ponto final para o qual se marcha é representada assim como algo apenas afirmativo, enquanto é um silogizar, indo de um que seria e permaneceria para outro que igualmente também seria. É uma marcha, representado como algo que somente é, mas que é um silogizar que vai para um outro, que também é. Só que é grande erro querer conhecer a natureza do pensar somente nessa forma do entendimento. E por forma do entendimento aqui, o Hegel está trabalhando justamente com essa forma unilateral de pensamento. Temos que ela compõe, entende? Ela é um lado do movimento silogístico. Que a dialética também pode ser encarada dessa forma, como um silogismo, né? Então, no caso, ela é um lado, mas ela não é somente isso. Não há somente o afirmativo. A própria ideia de fundamento em Hegel, ela parte justamente de uma relação entre interno e externo. Então, no caso, entre negação e afirmação. Então, tudo em Hegel está pautado em uma mediação. E isso vai ser posto aqui agora. Né? Você parte daí. Você parte dessa afirmação. Você parte desse princípio. Né? Só que esse princípio ele já traz dentro de si uma diferença, já traz dentro de si uma negação.
E é, isso é nisso que ele se fia. E é nisso que ele argumenta que é o erro. Essa é a conta inicial que põe a perder toda a consequência do cálculo. Pensar o mundo empírico significa antes, essencialmente, transmudar a sua forma empírica e convertê-la em universal. O pensar exerce, ao mesmo tempo, uma atividade negativa sobre o fundamento. Isso ele já demonstrou lá atrás, ele chama até a atenção aqui, ó. Isso daí foi evidenciado aqui no parágrafo 13 e o 23. Se você vai lá nesses parágrafos, é quando ele está expondo o método dialético, o método da especulação. Como a filosofia, ela necessariamente somente ocorre através da especulação, através da mediação, através da dialética. Ele está expondo isso lá atrás, certo? Então, ele está aqui chamando a atenção sobre isso. Só que é grande erro querer pensar o mundo através da negação do fundamento. A matéria percebida, quando determinada pela universidade, não permanece em sua primeira figura empírica. É o que nós já dissemos em relação à fenomenologia lá atrás, e que ele cobra. Ele cobra de toda e qualquer reflexão filosófica, e ele vai cobrar do Kant isso. Né? Aí é que é interessante, e o Kant não fez isso, né? Com a remoção e negação da casca, o conteúdo interior do percebido é posto em evidência. Então, isso daqui nós vamos ver lá na doutrina da essência. O interior, ele vai se exteriorizar. Então, o que é o exterior? É o interior exteriorizado. E o que é o interior? É o exterior interiorizado. Por quê? Porque interior e exterior, eles só são enquanto relação. Eles são frutos de uma mediação. A mediação que há entre o interior e o exterior. Certo? Então, quando você pensa o interior, você cai no exterior. Quando você pensa o exterior, você cai no interior. Nós não somos ainda capazes, nesse momento do livro, de chegar a essa conclusão, porque nós temos que passar pela primeira dialética, que é o começo da ciência da lógica. Então, o primeiro começo da ciência da lógica, ela tem um valor didático, certo? É um valor estritamente didático, para você entender qual é a lógica, qual é a estrutura que embasa o pensamento. Aqui na introdução, no prefácio, no conceito preliminar, ele está sendo só anunciado, mas ele não está sendo explicado. Ele vai ser explicado só lá na dialética do ser e do nada. Aí ele vai ser anunciado, vai ser explicado, aí você vai entender e a partir desse momento você vai ter que assumir isso para as demais categorias que vão sendo expostas. Entendeu? E aí ele vai dizer, é isso daqui que o Kant não assumiu. É essa oposição, é essa contradição assumida seriamente que o Kant não fez. O Kant percebeu, está lá na crítica, está lá na dialética, está lá nas antinomias, mas o Kant viu isso como um erro. Ele não teve a coragem, né, de dizer que isso era o mundo. Ele teve ternura para com o mundo, coitadinho do mundo. Com a remoção da negação, as provas metafísicas da existência de Deus são, por isso, interpretações e descrições defeituosas da elevação do espírito indo do mundo a Deus. Porque o momento da negação, contido nessa elevação, não o exprimem, ou melhor, não o evidenciam. Então, essa passagem dos efeitos para as causas, não estabelecendo as relações, as mediações entre a afirmação e a negação, o interior e o exterior,
Criador e a criatura. Aí você pode fazer os pares que você quiser. Esses pares, eles só são enquanto mediação. Eles só são enquanto relação. Criador e criatura, né, nesse par aqui que nós estamos fazendo enquanto analogias aqui para explicar, ele é um par que cai sobre a mesma estrutura. Certo? Você só pode chamar algo de criador se ele criar algo. Então, ele precisa da criatura, do algo criado, para ser categorizado enquanto criador. Enquanto ele não criar algo, ele não é criador. Então, entende como o Hegel está educando a nossa cabeça para entender as dialéticas? É isso que ele faz na ciência da lógica, no começo. É um processo educacional de pensamento. Ele está educando o nosso pensar. Só que isso poderia ser visto como um processo subjetivo, um processo meramente educacional, um processo formativo, um processo de um exercício lógico. Só que aí você se lembra da frase que ser é pensar. Então nós não estamos apenas educando a nossa cognição para algo que só nos interessa. Nós estamos nos unindo com a lógica do todo. Né? Aí o salto espiritual, o salto ontológico do que a lógica ela é muito mais do que um livro, ela é muito mais do que um manual. Né? Porque ela é a descrição de um processo que é constantemente repetido nos seres, porque ele é o que é, ele é o que há. E aí a megalomania do Hegel, né? O processo megalomaníaco do colega Hegel. Ele crê que ele captou a lógica do universo. Ele crê que ele captou aquilo que estrutura o todo. Existe ser homem mais metafísico do que esse? Existe projeto mais ontológico do que esse? Né? Ele acredita piamente que ele descobriu aquilo que sustenta o universo. E quando nós compreendemos essa estrutura, não é que nós aprendemos uma regrazinha, um método para aplicar para determinados fins. Nós estamos nos unindo com aquilo que o todo é. Então, as coisas vão passar a ser mais compreensíveis, vão passar a ser mais... a leitura e a nossa vida passa a ser melhor, vamos dizer assim, né? A gente passa a se relacionar melhor com as pessoas, se relacionar melhor com o meio ambiente, passa a fazer tudo isso, o projeto do sistema hegeliano, ele passa a acontecer como algo efetivo, porque justamente nós estamos realizando uma unidade entre o ser e o pensar. Certo? Ela está ocorrendo em nós. O Espírito Absoluto está acontecendo em nós. Então, é para isso que ele está nos conduzindo para isso. Né? Pois no fato de ser o mundo contingente, está implicado que o mundo é somente algo caduco, fenomênico e nulo em si para si. O sentido da elevação do espírito é que o ser, sem dúvida, compete ao mundo, mas que é só aparência, não o verdadeiro ser, não a absoluta verdade. Que o que está antes, além dessa aparência, somente em Deus, só Deus é o ser verdadeiro. Sendo essa elevação passagem e mediação. Ao mesmo tempo, suprassumir da passagem e da mediação, porque o mundo pelo qual Deus poderia parecer mediatizado é somente declarado como sendo o nulo. Aí é a crítica que ele faz, né, nessa proposta unilateral. Se você toma as coisas sem ser dialeticamente, somente nessa posição unilateral, entre sujeito e objeto e tal, você não vai captar essa estrutura. Você vai ver o mundo simplesmente como algo que deixa de ser. Né? E aí ele se torna realmente inabarcável.
tudo, ele se torna um problema, a alma se torna um problema, Deus se torna um problema. Por quê? Porque eles são inabarcáveis. O pensamento, ele se torna diverso do ser. Ele se torna dissociado do ser. Ele se torna um outro do ser. Né? E isso é o complicado na proposta hegeliana. Né? Precisa haver essa mediação. Essa mediação é que vai fazer a unidade. Vai nos dar essa compreensão. Eu queria até ter concluído esse daqui, mas alguém tem mais alguma questão? Sobre quando Jacob entra aqui na equação. Marcos, está escutando? Estou sim, Rodrigo. Opa, boa tarde, né, a todas e todos. No final das contas, assim, de forma muito grosseira, né, o Deus do qual o Hegel está falando na enciclopédia e a quem ele vai revisitar na introdução da ciência da lógica, seria como se fosse uma premissa de validação do método lógico que ele está querendo apresentar, né? Porque, assim, tudo bem, ainda que a gente parta do pressuposto que o Hegel está falando de Deus, né, para poder chancelar, como se fosse assim uma instância de chancelamento da lógica, e isso faz com que a gente se aproxime mais de Kant do que propriamente de um projeto hegeliano. Ora, se Hegel está esvaziando Deus da divindade dele, só para colocar ele como se fosse tivesse uma função lógica, aí assim, ele está sendo mais kantiano do que propriamente o Kant. É um fundamento, né? Como é? Deus assume a condição de fundamento. É um fundamento do sistema, né? Isso. Mas aí, assim, eu fico pensando, mas o Hegel está esvaziando Deus, né, de tudo aquilo que a gente imagina na teologia para se tornar uma base lógica. Ele está sendo kantiano, porque era isso que o Kant queria, né? Era meio que, deixa a metafísica de lado, né? Bora pensar outra coisa. Mas aí o Hegel vai lá no prefácio da Ciência da Lógica e diz, olha, a lógica é a apresentação de Deus antes da criação da natureza. Tudo bem, tem gente que diz que o Hegel está fazendo piada com isso, né? Mas, assim, ele também está desconsiderando que a importância que ele esteja dando para discutir a lógica seja realmente um mundo sensível, ainda que ele esteja fazendo piada, né? Mas, não, eu nem sei dizer se o que eu estou falando aqui é uma provocação ou não, até porque eu detesto essa palavra provocação. Para mim, provocação é assim, é uma maneira educada de você estar se contrapondo à pessoa. Não, é porque eu já tinha feito essa leitura, né, da enciclopédia, e assim, Deus não é tão presente no texto da enciclopédia quanto ele é nos prefácios que o Hegel faz as edições da enciclopédia, né? Ele fala muito mais sobre Deus e sobre a Bíblia, sobre os evangélicos ali, do que propriamente na enciclopédia. Na enciclopédia, falar de Deus é meio que circunstancial para o Hegel. Mas, assim, as poucas vezes que o Hegel está falando de Deus na enciclopédia, ele está falando assim, olha, isso aqui, se a gente não considerar Deus, o resto a gente não vai poder andar muito, né? Mas era mais ou menos isso, Marcos, era só uma consideração mesmo. Sobre essa ideia de Deus enquanto fundamento, eu tiro do livro, que ainda continua sendo meio que uma bíblia sobre essa questão, principalmente sobre esse livro, que é a tese do professor Alfredo Moraes, né? Que é Deus, o conceito de Deus na enciclopédia de Hegel, que saiu pela editora PUC, né? Do Rio Grande do Sul. Aí, no caso... agora, tirar os aspectos teológicos da leitura hegeliana, eu acho que é um radicalismo, assim, eu não consigo, sabe, Rodrigo?
por mais que eu entenda em determinados momentos que Deus assume a condição de elemento fundante, né, e ele coloca bem, é bem como ele colocou no parágrafo mesmo, ele coloca lá no parágrafo, no 49, né, que existe a realidade, toda a realidade, e Deus seria o essencial, a substância, aquilo que assegura toda essa realidade com toda a sua multiplicidade. Então, Deus seria o garantidor da realidade, a ideia fundante da realidade. Note que, quando ele fala isso, ele não está assumindo Deus enquanto criador, Deus enquanto descrito lá na parábola do Gênesis, né? Então, parábola do Gênesis, ó, né? Aí no caso, ele não está assumindo esse lado mitológico, vamos dizer assim, esse lado religioso, né? Esse lado teológico. Ele está assumindo o Deus enquanto um elemento que sustenta um argumento lógico. Então, você tem ali um ser dotado de capacidades ou dotado ao qual você atribui o sentido de ser um elemento de sustentação ali do seu discurso. Essa ideia de pôr Deus dentro dos limites da simples razão, né, que é a proposta kantiana, ela é uma máxima da modernidade. Descartes fez isso, Leibniz faz isso, Spinoza faz isso, todos os autores modernos, né, fazem isso. Deus ele como sendo esse elemento religioso que detém esse elemento de fé, ele também deteria essa finalidade de ser esse estruturador, esse organizador de tudo que existe. Então ele detém, além desses elementos de fé, ele detém essas capacidades ontológicas, metafísicas e lógicas de estruturação da realidade. Então, se eu for pensar a realidade, eu vou pensar que essa realidade tem que ter um elemento que a assegure. Essa figura divina, portadora de onisciência, onipotência, onipresença, ela me é muito suculenta, vamos dizer assim, para que eu trabalhe com ela. Então, eu até entendo esses autores utilizarem desse tipo de expediente, né? Hoje é que nós temos uma série nós pisamos em ovos para usar esse tipo de argumento, né? Então, eu estava até lendo um texto do Hans Jonas, o conceito de Deus após Auschwitz, que eu acho que eu já citei, inclusive, em um dos nossos encontros aqui, que é uma visão assim sobre o conceito de Deus que eu fiquei uns dias pensativos aí, assim, sobre o meu conceito enquanto aquele que crê, né? Aquele que crê de Deus, porque é uma forma realmente de você repensar naquilo que você crê e racionalizar a sua fé, né? Só que é um texto que ele não me ajuda muito desse ponto de vista moderno, de tentar fundamentar a realidade. E nem tem essa pretensão, né? Hoje você não tem mais essa pretensão de sistemática, de fundamentação, mas o Hegel ele tinha essa pretensão sistemática e, por mais que ele acene teologicamente, quando essa palavra Deus aparece no texto, principalmente da lógica, eu sempre vejo essa palavra aparecer enquanto fundamento lógico, entende? Enquanto uma última instância que vai assegurar o sentido de tudo, né? Então, no caso, a definição de Deus, do Deus hegeliano que traz para dentro de si o finito e infinito, para mim, muito emblemática dessa proposta, né? Então, Deus não cai dentro de essa definição não cai dentro de um panteísmo, já ele vai apresentar o Spinoza para a gente, né? Para dizer que ele não é nem um panteísmo, ele também não é como é que ele chama mais à frente?
um acosmismo, né? Não é nem um panteísmo, nem um acosmismo, mas ele... Cadê a parte que ele diz que ele não é um acosmismo? É lá na frente, deve ser no 51. Aí no caso... Tá aqui. Tá aqui. Eu não cheguei a ler, né? Então vai ficar um pouco fora do contexto, mas só para... Ele diz que o sistema do Spinoza não é tanto um panteísmo, é mais um acosmismo, mas que ele não vai se atrelar a isso, né? No sentido de que é um Deus só, que é a brincadeira, que a forma que ele interpreta o Spinoza. Mas na perspectiva dele, o importante não é entrar nessa questão. O importante é você entender que o fundamento de tudo, o fundamento de todas as coisas, está justamente em você entender que esse fundamento ele traz para dentro de si a contradição, ele traz para dentro de si a mediação. Ele é um processo de mediação. E é esse processo de mediação que o objetiva, que o efetiva. Ele não é só um lado, ele não é só afirmação, ele não é puro. E quando você pensa as coisas de forma unilateral, você é ingênuo, você não está compreendendo as coisas. E é muito interessante o Hegel propor esse tipo de interpretação do fundamento. Compreender o fundamento é compreender a contradição, é compreender essa complexidade da realidade. O mundo, ele é essa efemeridade, ele é essa nulidade constante. Ele é como é que ele diz que o mundo é? O mundo ele é ao caduco, né? O mundo ele é ao caduco no sentido de que ele sempre passa, ele sempre deixa de ser, ele sempre já não é mais, ele sempre é algo esquecível. Tudo no mundo é esquecível, né? Então, não dá para você se fiar muito no mundo, se confiar no mundo, porque é algo que é hoje e já não será amanhã. Então, ele caduca. No entanto, nós não estamos falando somente no aqui e no agora, né? Nós estamos falando no todo. E o todo traz para dentro de si essa complexidade. Você tem que compreender a complexidade. Você tem que compreender a contradição. Você tem que compreender a diferença. Então, o fundamento hegeliano está aí. E se ele diz que Deus é o fundamento, então Deus é isso. E isso quebra a cabeça de qualquer teólogo, né? Porque isso é ir para além da visão oriental do Yin e Yang, né? E isso é muito mais além do mal no bem e o bem no mal. É muito mais, porque tem muito mais multiplicidade, é muito mais faces, é muito mais, não é simplesmente o preto no branco, né? Eu adoro a expressão das sombras que o Fichte usa para explicar o absoluto, né? Então você tem ali as instâncias da luz e da treva. E entre a luz e a treva, você tem as gradações de sombras, gradações ali entre um e outro. E nós estamos entre essas gradações. O mundo são essas gradações, né? Essas penumbras. Isso é que é o mundo. Né? Ele não é nem a escuridão completa e ele não é nem a clareza completa. Ele é essas penumbras. E se mover nessas penumbras todas só é possível quando você compreende que você está na penumbra, que você está nas sombras, né? Que você se movimenta nelas. Se você pensa, mas eu tenho que chegar na luz. Ou então quando você pensa, caramba, eu estou na treva completa, né? E você não se percebe que, na verdade, você nunca estará na luz e você nunca estará na treva completa, você sempre estará na penumbra, porque essa é a realidade será essas gradações, e isso é dialético. Somente quando você entender isso é que você vai conseguir se conectar com a realidade.
E é isso que essa é a leitura que o Hegel quer impor, né? E o Deus hegeliano é isso. Entende? Então, quando as pessoas dizem Deus é luz completa, né? Essa leitura não é Hegel. Nunca será Hegel, né? A perfeição é muito legal também essa frase, está lá no final da Filosofia do Direito, lembra? Ele diz que o ótimo é o inimigo do bom, é mais ou menos uma brincadeirinha dessa, né? A pior coisa, qual é o pior inimigo de algo bom? É o ótimo, né? Não é nesses termos, eu não estou com a filosofia do direito aqui, mas é basicamente essa explicação. Ele diz, olha, quando você pensa uma pureza total das coisas, você acaba perdendo a própria noção da realidade. Assim, você se desconecta daquilo que é. As coisas não são puras, né? As coisas têm mediações, e é isso que ele está querendo trabalhar aqui. Então, supra-assumir isso é um trabalho que vai nos requerer a leitura de toda a lógica, de todo o sistema, para nos fazer entender esses processos, né? E o Deus hegeliano, ele está justamente como fundamento desse processo. Mas aí a gente já está indo para muito além do que esse parágrafo está falando aqui, né? Eu fui provocado pelo Rodrigo, ó, aí eu acabo falando demais. Obrigado. Mas alguém tem mais algum comentário sobre o que nós... Acho que no próximo nós vamos entrar na discussão com Spinoza e vamos continuar no 51. Tá certo? Vai concluir essa nota e aí nós passamos para o parágrafo 51. E nós já estamos perto de terminar agora o criticismo, porque logo depois dessa discussão sobre o conceito de Deus, ele vai adentrar na solução kantiana, que é justamente a razão prática, né? E aí da razão prática, nós pulamos para o item C, que é o final dessa parte preliminar, que é a posição do pensamento quanto à objetividade, o saber imediato, e depois vem a divisão da lógica. Certo? Então, no mais, gente, assim, eu gosto muito de ficar gastando meu latim aqui. Para mim, eu sempre vou repetir isso para vocês. Isso, para mim, não tem preço, assim, porque é o momento da minha semana em que eu posso expandir os meus argumentos, as minhas discussões, depois rever, reassistir e reelaborar minhas ideias. Então, espero que isso também sirva para vocês poderem rever alguma coisa e poder produzir alguma coisa academicamente também a partir daqui. Tá certo? A leitura segue nesse ritmo mesmo, nós não temos a pretensão de chegar ao final em tempo específico, é simplesmente ler e se deleitar. Tá certo? Obrigado desde já pela paciência de todos. Nos vemos então na próxima semana. Cuidem-se, cuidem dos seus e um abraço. Tchau. Tchau, pessoal, com Deus. Tchau, professor. Tchau, Rodrigo. Valeu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor.